Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui conosco para mais uma vez estudarmos juntos a lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Lembrando, se você ainda não compartilhou, por favor, compartilhe com seus contatos esta aula e as demais, porque, por certo, haverá um crescimento e uma contribuição para o aprendizado de todos vocês. A palavra de Deus sempre será muito bem-vinda entre seus amigos, seus irmãos, parentes, ok? Envie aí nos grupos de professores, de alunos, de EBD e de estudantes, né? Porque a lição ela está muito linda, muito profunda e reveladora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, nos dê esta honra. Se inscreva em nosso canal. Abaixo desse vídeo tem um link, tá bom? Escrito aí, ó, tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele. Após, ao lado, tem outro botão com formato, um desenho de formato de um sino. Você vai clicar nele e logo vai aparecer outras opções. Você vai clicar onde está escrito todas as notificações ou todas, ok? E se você entende que esse trabalho tem sido bênção para você e para muita gente, clica no like, no gostei, no joinha, para que o YouTube possa compartilhar com mais gente, tá bom? E entender também que este trabalho tem servido de contribuição para o seu crescimento espiritual. Maravilha! Que bom! Vamos lá, pegou aí o papel, pegou a caneta. Hoje eu tenho umas dicas, umas orientações tremendas, hein? Prepara aí, sua aula vai ser abençoadíssima. E você que é estudante, meu irmão, você está crescendo espiritualmente, hein? Uma bênção, parabéns para você. Então, como de costume, papel e caneta na mão, se prepare, porque já vem instrução. E a nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título ou tema A Igreja e o Reino de Deus. Lição número 4, A Igreja e o Reino de Deus. O nosso textuário, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no textuário. Olha aí, ó, aqui tem a imagem da nossa revista, né? Você que ainda não pôde adquirir ou está longe de casa, longe da sua cidade, da sua igreja. Eu também sou missionário, sou um evangelista, um pastor evangelista. Muitas vezes estou longe, né, da nossa igreja, longe de casa, e quando vem um conteúdo como esse, meu Deus, é um alívio, é um refrigério. Não é verdade, meu irmão? Não é, minha irmã? Glória a Deus, você pregador, você cantora, que estão aí fazendo a obra do Senhor, Deus vos abençoe. E não deixe de participar da aula de escola dominical. Parabéns! Nosso textuário está aí na tela para você. Está no Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, que nos diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tremendo. Mais uma vez, Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Nossa verdade prática nos diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Novamente, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Ó, agora aí vai uma dica bônus, hein, para você, professor. Me segue aqui que eu vou te dar uma dica, ó. Na leitura diária, nós encontramos muitos textos que facilitarão aos alunos compreenderem o termo e o desígnio de Deus para reino, ok? Então, na leitura diária, os nossos alunos já terão
os textos que já facilitarão a compreensão da mente de Deus acerca do seu reino. Salmos 47:7, na segunda-feira, que fala sobre a universalidade do reino de Deus, né? O reino de Deus universal, a expansão, tudo. Na terça-feira, Isaías 43:15, que fala sobre o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é de natureza, olha aí, teocrática, não é? Deus no governo. Então Deus governa. Aleluia. Então já começa a trabalhar. Na quarta-feira, Romanos 14:17, que traz o reino de Deus como realidade presente. Não é utopia, não é fantasia, não é imaginação, é uma realidade presente. Na leitura de quinta-feira, 1 Coríntios 6:9, versículos 9 e 10, o reino de Deus já vem como uma realidade futura. Tá vendo aí como já vem trabalhando a mente do aluno com os textos bíblicos? Na sexta-feira, Efésios 1:10, que vai falar sobre a igreja como manifestação do reino de Deus. Olha que interessante, não é? A igreja como manifestação do reino de Deus. E no sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, a pregação do reino como missão da igreja. Então, a gente percebe que, não é, só aqui na leitura diária, nessa leitura semanal, já abre a mente do aluno para compreender a lição quando for ministrada. Dica bônus, hein? Guarda essa aí, anota no cantinho do seu caderno, professor, porque você colocando aí na mente do aluno que ele precisa estudar, precisa ler um versículo devocional, durante a semana o Espírito Santo já vai estar ministrando o coração dele, no domingo pronto para receber a lição. Agora aí vai uma dica bônus, hein, para você, professor. Me segue aqui que eu vou te dar uma dica. Na leitura diária, nós encontramos muitos textos que facilitarão aos alunos compreenderem o termo e o desígnio de Deus para reino, ok? Então, na leitura diária, os nossos alunos já terão os textos que já facilitarão a compreensão da mente de Deus acerca do seu reino. Salmos 47:7, na segunda-feira, que fala sobre a universalidade do reino de Deus, né? O reino de Deus universal, a expansão, tudo. Na terça-feira, Isaías 43:15, que fala sobre o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é de natureza, olha aí, teocrática, não é? Deus no governo. Então Deus governa. Aleluia. Então já começa a trabalhar. Na quarta-feira, Romanos 14:17, que traz o reino de Deus como realidade presente. Não é utopia, não é fantasia, não é imaginação, é uma realidade presente. Na leitura de quinta-feira, 1 Coríntios 6:9, versículos 9 e 10, o reino de Deus já vem como uma realidade futura. Tá vendo aí como já vem trabalhando a mente do aluno com os textos bíblicos? Na sexta-feira, Efésios 1:10, que vai falar sobre a igreja como manifestação do reino de Deus. Olha que interessante, não é? A igreja como manifestação do reino de Deus. E no sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, a pregação do reino como missão da igreja. Então, a gente percebe que, não é, só aqui na leitura diária, nessa leitura semanal, já abre a mente do aluno para compreender a lição quando for ministrada. Dica bônus, hein? Guarda essa aí, anota no cantinho do seu caderno, professor, porque
você colocando aí na mente do aluno que ele precisa estudar, precisa ler um versículo devocional. Durante a semana, o Espírito Santo já vai estar ministrando o coração dele, no domingo, pronto para receber a lição. Nossa leitura bíblica em classe está com o texto base em Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 17, que nos diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Palavra do Senhor. Os hinos sugeridos para você adorar o Senhor na EBD é o hino de número 38, o hino de número 410 e o hino 547 da nossa estimada harpa cristã. Afinal, que reino é esse que Jesus deixa claro para nós que é necessário buscar primeiro, e as demais coisas nos serão acrescentadas? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que este reino é a igreja? É Israel? Nesta lição nós vamos trabalhar isso, e por isso eu quero te convidar já a vir para a introdução da nossa lição, porque está muito substanciosa. Veja comigo, a nossa introdução na revista nos diz o seguinte: a Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmos de número 47, verso 6 e Salmos de número 52, verso 7. Que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmos de número 22, verso 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Neste aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como a sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte deste reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Uou! Tremendo, não? Aleluia! Essa lição está espetacular. A igreja é reino de Deus? Não é reino de Deus? O que é reino de Deus, afinal? Mas, como já vimos na introdução, tem tudo a ver com a igreja, com você, comigo, conosco, com o presente e com o futuro. Vem comigo! A lição de hoje, ela trata sobre o reino de Deus. Afinal, o reino de Deus é a igreja? O reino de Deus é Israel? Afinal, o reino de Deus é o quê? Onde? De que forma? Como? Não é? Muitas vezes vem muitas dúvidas sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Como é que funciona isso, né? A lição de hoje, ela traz essa natureza da igreja no reino de Deus. Então nós vamos ter uma noção, e é por isso, né, que a lição de hoje tem como palavra-chave, reino. Não é? Então o reino é a palavra-chave de hoje para o nosso estudo. E algo que eu gostaria de compartilhar com você, principalmente você, professor, sobre o reino. Antes de entrarmos na lição,
é importante a gente entender sobre o reino, né? Passar para os nossos alunos a compreensão do reino. Então, o que é o reino, não é? Para a gente poder identificar algo, né, como reino, a gente precisa identificar suas características. Então, o que é um reino? O que que um reino precisa para ser reino, não é? Então, quais são as características? São 4 principais. E aí vem uma dinâmica interessante para você compartilhar com seus alunos, né? Vem comigo. Você pode fazer um círculo, ok? Faça um círculo. Eu dou a sugestão aí de você desenhar um círculo num quadro, né, ou numa folha, no recurso que você tiver, né, na parede, não sei, no recurso que você tiver. Pega, faça um círculo ou um quadrado, do jeito que você achar melhor, tá bom? Ou você pode também pegar uma folha Chamex e rabiscá-la e dividi-la em 4 partes, né? Um risquinho no meio, horizontal, e um risco no meio vertical, ok? E aí você vai dizer para os seus alunos, olha, e você que está estudando com a gente já está aprendendo. Um reino, para ser um reino, ele precisa de 4 características, não é? A primeira característica é que para ser um reino precisa de um rei. Segunda característica é que para ser um reino ele precisa de território, porque reino sem território não é reino, não é? Então precisa de um território. Terceiro, este reino que tem um rei, que tem um território, ele precisa de gente para habitar ali. Essa gente, esse povo será chamado de súditos. Então, este reino que possui um rei, que possui um território, ele precisa de súditos, né? Pessoas para fazer esse reino funcionar. E esse povo precisa também de quê? De regras, de leis, porque senão vira uma bagunça, dá um BO terrível. Então, primeira característica, deve possuir um rei. Segundo, ela deve possuir território. Terceiro, deve possuir súditos, povo. Terceiro, não é? Ele precisa possuir o quê? Leis, para que esse povo possa andar em ordem e decência. Aí eu te pergunto, será que na presença de Deus, na obra de Deus, existe um rei? Quando Jesus foi morto na cruz, colocaram uma plaquinha em cima da cabeça dele, escrito o quê? Rei dos Reis. Eita! E no dia quando ele voltar, não é? Estará o quê? Sobre ele estará Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título, glória a Deus, na qual todo rei, todo reino, toda autoridade, todas as pessoas se dobrarão diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o nosso rei, né, desse reino de Deus, desse reino espiritual. Segundo, existe um território, nós sabemos, território físico e o território espiritual. Então existem esses 2 territórios que nós, né, já é conhecido em nosso meio. Então, tem um rei, Jesus, também tem o território que nós conhecemos, território espiritual, toda a terra, né, está cheia da sua glória, o salmista deixa claro. E terceiro, precisam de súditos, e são os servos de Deus, os filhos de Deus, né, para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, reconheça a sua soberania. Ide por todo o mundo ao território, todo mundo, lê Mateus, todo mundo, e pregai o evangelho, Jesus deixou claro, a toda criatura. Então, está falando sobre todas as pessoas que reconhecerem Ele como Senhor, como Rei, como Salvador, então se tornarão seus súditos, seus servos. Então, é todo o povo de Deus. Então, tem súditos. Olha aí, agora tem uma lei que rege esse povo, que orienta? Claro, a palavra de Deus, a Bíblia. Então nós temos o Rei Jesus, nós temos o território que é toda a terra física e um ambiente espiritual. Lembra, nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões, no território celestial, ambiente espiritual. E os súditos que são servos de Deus, não é?
Sede santo, porque eu sou santo, glória a Deus. Olha aí, diz a palavra do Senhor. Então, esses que andam em santidade são seus súditos que creem na palavra e precisam de uma lei. E esta palavra é a lei, a palavra de Deus, não é? É a lei de Deus para todos nós. E aí você pode pegar as referências que você achar mais, não é? Mais prazerosa e que se encaixa mais dentro do seu raciocínio. Você vai pegar que são várias citações, nós íamos perder muito tempo aqui. Você pega na sua Bíblia aí, já pega aí o que fala sobre Jesus como rei, pega na sua base de estudos, né, território, ambiente, toda a terra, e o que fala sobre os servos de Deus, sobre os súditos, sobre os filhos de Deus, e também sobre a lei, sobre a palavra de Deus, né, o decálogo e tanto. Você vai trabalhando dentro do que você acha melhor, que condiz, não é, e corrobora aí, contribui para a sua linha de raciocínio na sua aula. Que você achou? Gostou da dica? Pois é, isso é um reino, por isso é chamado de reino de Deus, porque é Deus que rege as leis, é Deus que institui o rei, a Bíblia diz destitui os reis, então é Ele que rege o universo, é Ele que criou todas as coisas, para Ele e por Ele são todas as coisas. Reino, tá aí! Muito bem, falando sobre reino, né? Precisamos ir para a lição, para falar sobre a natureza do reino de Deus. O nosso primeiro tópico, como você está vendo aí na tela, o título é a natureza do reino de Deus. O primeiro subtópico é o reino de Deus é universal. Uma característica da natureza do reino de Deus é que é universal, não é? O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmos, de número 47, verso 7. E da mesma forma, olha aí o que o comentarista diz, vamos lá para a lição, hein? Da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. No livro de Daniel, né, que leva o seu nome, capítulo 4, versículo 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade, né? E o que é universalidade? Como que, né, se encaixa esse aspecto na natureza de Deus? A própria lição vai traduzir isso para você, vai responder isso para você. Deus é o reino universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, né? Como Daniel registra no capítulo 4 do livro que leva o seu nome, e versículo 35, isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel capítulo 2, versículo 21. Nós sabemos que Daniel, ele viveu no palácio, né? Foi levado cativo à Babilônia e era um homem nobre, um jovem nobre, e viveu no palácio, então ele tinha essa linguagem. Por isso que o capítulo, né? Os capítulos 4, 2, o livro dele traz muito essa reflexão de reino, não é? Porque era a realidade dele. Então ele ficava refletindo isso e trazendo para a sua comunhão com Deus. Agora observe bem, nós vimos ali as características do reino e vimos que, né, nesse primeiro tópico, que ela é universal. Então, ela abrange tanto a criação, a terra, os animais, não é? Como a subsistência dos seres, não é? Toda essa orquestra, toda essa organização, esta engrenagem do mundo animal, da natureza, como dos homens também, a existência e a subsistência dos homens, como também dos governos humanos. E aí a gente vai vendo até na questão angelical, ou seja, anjos e demônios. Deus também está envolvido, porque Ele governa tudo e a todos. Tremendo, não? Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha então no nosso subtópico 2. Olha só, o subtópico 2 nos diz o seguinte: a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Olha aí, que acabei de falar sobre a soberania, né? Observamos que, embora o mundo siga o seu curso,
não é? Deus não perdeu e nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado, como nós comentamos. Um Deus que não tivesse o controle de tudo, olha aí, ó, não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo, não é? Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos, como está em Salmos, de número 103, verso 19. O nosso subtópico 3, olha só o que o comentarista pastor José Gonçalves compartilha conosco. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu, não é, um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Vocês estão entendendo? Olha aí, lembra que nós estudamos, fizemos aquela dinâmica no começo, não é? Aquela conjectura, e descobrimos que o reino ele é dividido em 4 partes, não é? Para ser um reino precisa principalmente ter 4 características: um rei, um povo, não é? Uma lei e também um território. Perceba, acabamos de ler que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Tá vendo aí? Então a gente já vê o povo, território, a região ali, ó, de Canaã, terra prometida, Israel, tá vendo? E o planeta todo, né? A terra como um todo. Mas a gente observa esse detalhe, ó, Deus escolheu para si um povo, para reinar sobre ele. Tá entendendo aí? Já tá pegando como se encaixa direitinho aquelas 4 partes? Importantíssima para você passar para os seus alunos, para eles compreenderem melhor esta questão do reino de Deus. Vamos prosseguir? Então, ó, quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, não é? Números 23, capítulo 23, versículo 21, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático, ou seja, Deus governando, né? Deus no governo, sobre o seu antigo povo. Isaías capítulo 43, verso 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, né? Isso está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação e, por meio dela, né, todos os povos. Nós vemos isto em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, né, através de Abraão, Isaías 45, versículos 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Né? Nós vemos essas referências em Efésios capítulo 2, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 14, também Gálatas capítulo 4, versículo 28 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. É muito claro isso. Então nós vemos que no tópico, né, no primeiro tópico, trata sobre a universalidade deste reino, né, e o envolvimento característico da igreja e do reino de Deus. Então a gente vê que Jesus cria esta conexão. Agora, quais são as dimensões? Não é importante, a gente já aprendeu as características do reino, lembra o que é reino e como que é caracterizado um reino. Agora vamos ver as dimensões, porque nós vimos a sua universalidade, não é? Agora vamos às dimensões, que é o assunto do nosso tópico 2. Vamos lá? Vamos para o nosso tópico 2. Nosso tópico 2 tem por título A Igreja e as Dimensões do Reino de Deus, não é? No primeiro subtópico,
Nosso título é O Reino de Deus como Realidade Presente. Nos evangelhos, né, a gente percebe aí, que a gente, né, como diz o nosso comentarista, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um enfermo, né? E curando um endemoniado, cego e mudo. Mateus registra isso no capítulo 12, versículo 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Meu Deus! Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Olha o que Jesus diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Tremendo, não? Mateus capítulo 12, versículo 28. Nessas palavras do Senhor, né, Jesus, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, que é a sua realidade presente. Estava ali, explícito, manifesto a todos os olhos, né? Diante de todos. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse, olha aí, que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3, né, versículo 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. O que nos chama a atenção é que, lembra lá no começo, nosso exemplo, nossa dinâmica, para ser reino precisa ter um rei. E Jesus agora traz esse reino, dizendo: é-vos chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então Jesus estava representando ali este reino e trazendo para eles a manifestação do poderio deste reino. Oh, que coisa tremenda! Agora, não é? Já que Jesus estava dizendo que o reino estava ali, estava presente, explícito diante de todos os olhos, onde estava esse reino? O que era esse reino? Como, não é? É o subtópico 2. Veja aí, no subtópico 2 é exatamente esse título, onde está o reino de Deus? Né? Se é chegado, Jesus chega representando, pelo nosso exemplo lá, você professor, pode, né? Você pode apontar aí para o seu aluno no quadro dizendo aqui, né? Jesus era o rei. Então, ele veio para um povo. Sem rei não há reino. E sem povo não há rei, não há reino. Então, Jesus vai ligando uma coisa a outra e diz, é-vos chegado o reino de Deus. Né? Um outro domínio, um outro ambiente, uma outra autoridade. Nessa área aí, meu irmão, você tem uma liberdade profética, bíblica, maravilhosa para trabalhar com seus alunos, ok? Então, vamos voltar à lição, Onde está o reino de Deus? Né? O reino de Deus, como realidade presente, que Jesus estava declarando ali naquele momento, né? Olha o que diz o comentarista. Não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Está vendo aí que eu comentei? Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Isso está em Lucas, né, referenciado aí em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Em outras palavras, toda vez, né, que pessoas são salvas, Atos 8 e 12, curadas e libertadas do poder do diabo, como está em Atos capítulo 8, 6 e 7 também, no início ali da igreja primitiva, as manifestações dos dons, as manifestações do poder que há no nome de Jesus, o reino de Deus está presente.
Romanos capítulo 14, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, tá vendo? São referências. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino e estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva, e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Uou! Deu para entender? Então, a presença de Jesus com os discípulos, com os apóstolos ali, trazia essa autoridade. Após, né, a ressurreição, e quando Jesus retorna aos céus, a igreja primitiva e os apóstolos transmitem essa verdade com sinais, curas, libertação, transformação, salvação. Tudo isso é sinal do reino de Deus. Tremendo, não? Então percebemos que Jesus manifesta esse reino. Depois, quando ele retorna aos céus, a igreja primitiva continua manifestando esse reino que Jesus inaugura, que Jesus nos introduz, e no nome dele passamos a pertencer. Olha aí que coisa linda! E aí, depois que a igreja primitiva, o tempo vai passando, os apóstolos vão sendo martirizados, sendo mortos, e vai vindo gerações futuras, e hoje a igreja de hoje tem por missão transmitir este reino, o legado deste reino, não é? As riquezas desse reino, a força, o poderio desse reino, e toda esta manifestação gloriosa, ela está presente. Glória a Deus, é uma realidade. É por isso que a gente vai agora para o tópico, né, o subtópico de número 3, que diz aí, ó, o reino de Deus como realidade futura. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Uou! Olha só, este é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Isso nós encontramos ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, olha só, olha o que o comentarista está dizendo aí, ó, né? Presente hoje, olha aí, ó, presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, Hebreus capítulo 6, verso 5, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura, aleluia. Mateus 13, né? Capítulo 13, versículo 49, o milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 5. Então nós vemos que esta realidade presente, não é, através da igreja de Cristo na terra, que faz parte desse reino, mas não é somente a igreja o reino. A igreja, ela faz parte deste reino. Ela é uma promotora deste reino, não é? É uma chave que abre a porta para as pessoas entrarem e participarem deste reino. É uma realidade presente, mas também uma realidade futura, porque nós sabemos que a vida em Cristo, a vida neste reino, ela não é limitada a essa esfera humana, material e finita, né? E tem um fim nessa esfera humana, material, limitada. Não, existe a eternidade. É um tempo sem fim. Então, e também fala do futuro, da questão escatológica do reino milenial de Cristo. E aí, professor, você pode trabalhar dentro, né, do seu conhecimento, da sua limitação. Você trabalha, se você tem um conhecimento profundo na área escatológica, ou pelo menos um controle sobre esse assunto, você explica ali a questão, não é, do arrebatamento, do período de tribulação, depois do juízo final, aquela coisa toda, não é, do trono, todos aqueles detalhes, aquelas fasezinhas, você resume ali bem rapidinho,
traz o governo milenial de Cristo, e aí traz essa noção. Se você não tem esse domínio escatológico, né, você se atém aqui, se contenha dentro do conteúdo da lição, tá bom? Dá uma estudada, busca ali para você não embolar ali o assunto e os alunos começarem a perguntar sobre as questões escatológicas, sendo que não é o assunto da lição. O importante é o aluno entender que o reino de Deus é uma realidade presente e uma realidade futura, não é? Então que esse reino ele se manifesta hoje e também continuará a se manifestar no futuro, tá bom? Entendendo isso, você alcançou o objetivo, seu aluno vai sair feliz e Jesus vai ser glorificado. E no nosso tópico de número 3, temos por título a Igreja no contexto do reino de Deus, não é? A igreja no contexto do reino de Deus. Nosso subtópico 1 diz o seguinte: a distinção entre igreja e reino de Deus. Isso aqui, esse tópico, né, esse subtópico é muito importante. O aluno vai, no início da aula, ele já vai querer saber, vai perguntar, vai criar situações. Não responda, segue o fluxo da lição, entendeu? Porque muitas vezes o aluno pergunta algumas situações, algumas perguntas que lá na frente você vai responder, aí atrapalha a dinâmica da aula, ok? Vai passo a passo, vai construindo, igual eu indiquei para você, mostrando o que é reino, as características do rei de um reino, e vai mostrando ali como Deus foi construindo isso, depois Jesus veio coroar isto, e agora vai seguindo, né? A questão da representatividade presente, futura, né? Escatológica, e agora já começa a mostrar os papéis. Então agora nesse tópico terceiro, que é o final e conclusivo, ele já traz os papéis, o papel da igreja e o papel do reino, para você começar a distinguir e o aluno entender, ok? Então não caia nessa pegadinha dos alunos, viu? Para te atrapalhar e complicar você, ok? E a sua aula. Então nosso primeiro tópico, subtópico, nós encontramos a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, não é? Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua, né, expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, né, na antiga bem como na nova aliança. A igreja, mesmo, olha só, a igreja, mesmo inserida no contexto, né? Mesmo inserida no contexto do reino, isso aqui é importante, hein, gente? Não existia no Antigo Testamento. Tá vendo aí? Então, olha aí, ó. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Aqui está a chave, hein? Esse detalhe aqui vai ajudar a compreensão dos alunos nessa questão de igreja e reino, tá? Ó, porque no Antigo Testamento igreja não existia. Então, 3 pontinhos, tá bom? Você já trabalha isso aí na sua aula. Olha aí, ó. Né? Nós tínhamos, todavia, não é? O reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, né, em que Israel era a comunidade do reino, isso está em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. 1 Pedro 2,9, geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, né? É coisa linda, entendeu? Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, né? Olha aí, do Antigo Pacto, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. Entendido isso aí, certinho? Esse é um detalhe importante para a gente frisar e maximizar aí, ó, trazer bem explícito para o pessoal, tá bom? Para os irmãos. E você que está estudando comigo aqui agora, preste atenção, esse
é um detalhe-chave. No Antigo Testamento não existia igreja, mas já existia reino. No Novo Testamento, continua existindo o reino e agora tem a igreja. Olha aí, ó. Segura, pega esse detalhe que é importante, hein? Vamos lá? Olha aí, ó. Vamos prosseguir? No nosso subtópico 3, olha só, né? Nós temos aí a igreja expressa o reino de Deus. Subtópico 2 aqui é importantíssimo. Ó, a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino. Tá vendo aí? Né? Foi idealizada e projetada por Deus para ser expressão do seu reino na plenitude dos tempos, né? No tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. É a eleita de Deus. Coisa linda, hein? Percebe como a lição ela vai se explicando, vai concluindo o raciocínio, né? E agora a gente começa a perceber o papel da igreja no reino de Deus. Olha só, vamos prosseguir na lição? Vamos lá. Ó, isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade, que é a nossa missão, ir por todo o mundo, né? É por intermédio dela que é a igreja, que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios 3:10. Por meio da igreja, olha só, que o reino de Deus está conhecido na terra. Então a gente percebe que é o famoso ID, não é? Então esse ID tem a ver com a propagação do reino de Deus, ou com a mensagem. Nós somos os porta-vozes, né? Nós somos os comportores, os representantes desse reino. Olha só que coisa linda o papel da igreja. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Como vamos, né, aprendendo, vamos desenvolvendo aí o raciocínio e a palavra de Deus vai fluindo em nós. Subtópico 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja, como está em Atos, capítulo 19, verso 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Isso está em Atos 28, 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Isso está em Atos capítulo 14, versículo 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, verso 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja, como eu já comentei com os irmãos instantes atrás. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Glória a Deus! Visão de reino. Vocês estão entendendo? Então, quando nós utilizamos o termo, meu irmão, você tem que ter visão de reino. É reino, é reino, é reino, é reino. É isso que nós estamos falando. Os pastores, os líderes. É isso, professor, que você tem que colocar, explicar para o seu aluno. Que a visão de reino é a visão evangelizadora, conquistadora, de crescimento, de expansão, para a glória de Deus. Está vendo aí? Vamos voltar? Olha aí, ó. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro,
Então, a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus, não é? A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Isso está no capítulo 18, versículo 36 do Evangelho, segundo nos registrou João. Está dando para entender, meu irmão? Quando a igreja não cumpre o ID, ela está se descaracterizando como igreja. Ela deixa de ser uma igreja pertencente ao reino de Deus. Então, o papel da igreja, o papel principal da igreja é propagar esse reino, é difundir esse reino, é divulgar esse reino, é trazer conhecida a todas as pessoas o que o reino de Deus pode lhe proporcionar. Cura, libertação, transformação, salvação, libertação, uma manifestação, uma novidade de vida, porque cada reino tem a sua política, cada reino tem o seu modus vivendi, sua maneira de viver, e o reino de Deus traz uma forma de vida extraordinária, até porque o príncipe deste reino é o príncipe da paz. Uou, coisa linda! Que nós não deixemos de cumprir a nossa missão como igreja no reino de Deus. Porque a igreja não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. E com uma missão específica para este reino: propagar, divulgar, promover, trazer mais súditos, mais servos, mais pessoas para viverem esta forma tão linda de vida no reino de Deus. Nossa conclusão diz o seguinte: nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino de Deus. Olha aí, né? Como está em 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Meus queridos, chegamos ao final de mais esta lição. Que Deus muito te abençoe, que você tenha uma aula espetacular. Que você que está estudando também conosco agora tenha um aprendizado abençoado. E não se esqueça, use, não é, os 4 pilares de um reino, as 4 características de um reino, porque você vai ver que essas características vão permear durante toda a lição e vão te auxiliar no ensino e no aprendizado, pois o reino de Deus precisa ser promovido, precisa ser difundido, divulgado. E a missão nossa da igreja é entender o papel da igreja e o papel do reino de Deus. É entender que o reino de Deus é muito mais amplo do que podemos ou possamos imaginar. E a igreja, ela está na terra para cumprir a sua missão. E vamos cumpri-la com a graça de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua aula. E não se esqueça, hein? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, clica aqui embaixo. Tem um botão aí, tá bom? Escrito inscrever-se. Clica nele, ao lado tem um botão com formato de um sino. Clica nele, vai aparecer opções. Você vai clicar onde está escrito todas as notificações. Clica ali. E se essa aula te ajudou de alguma forma, não se esqueça de clicar no joinha, no like ou no gostei, porque esta atitude vai fazer com que o YouTube divulgue mais ainda o nosso vídeo, a nossa aula, e muitas vidas venham fazer parte deste reino maravilhoso inaugurado em nossa era por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Fiquemos na paz. Até semana que vem. Em nome de Jesus, fiquemos todos na paz.